Minhas irmãs e meus irmãos, há um problema grave que não posso deixar de mencionar, ainda que lhes abusando a paciência, mas esse é um problema que afeta grave e seriamente o nosso país. Por sua complexidade, tem servido de um lado para a demagogia, falsas soluções, mentiras e manipulações, e de outro tem ajudado ao fortalecimento político e ao enriquecimento ilícito de muita gente. Trata-se da corrupção, um problema que afeta e desafia todos os países e que entre nós tem características endêmicas e bem próprias. A corrupção no Brasil se expressa por uma aliança, um acerto entre parcelas das elites políticas e econômicas para capturar e dominar o destino do país. Trata-se de um problema causado não apenas por defeitos morais, mas por profundas falhas políticas e institucionais. Enfrentar a corrupção deve ser tarefa de uma política de Estado e meios institucionais que a enxerguem com a visão de um clínico geral, que sabe que ela é uma doença interligada a outras, mas capaz de tratamento. Ao lado de um gabaritado grupo de juristas, cientistas políticos e homens públicos, estou elaborando um plano de combate à corrupção, que colocarei em discussão pública até o próximo mês de março. Terá como principal característica uma ação preventiva, permanente, apoiada no resgate da institucionalidade, isenção e na capacidade de trabalho dos órgãos de controle e punição. Nesse plano, não haverá espaço para estrelismos e efeitos especiais, nem para espetáculos de conquista de plateias ou, pior, de eleitores. Os que agem dessa forma produzem efeitos negativos para a sociedade e também para si mesmos. Proclamam combater a corrupção quando, na verdade, terminam por fortalecer essa hidra de tantas cabeças e de tantos disfarces. É o caso, e é um inimigo da República que tem que ser mencionado. Peço a sua paciência e compreensão, mas é o caso do notório Sérgio Moro, de glória efêmera como juiz e agora candidato a se derreter em contradições, mentiras e despreparo. Como juiz, semeou nulidades, denunciadas por mim na data, não agora, ao devido processo legal que desrespeitou completamente. Como candidato, está propondo, vejam os brasileiros, a criação de uma esdrúxula corte anticorrupção que agiria da forma autoritária como ele agiu e que se submeteria à tutela estrangeira, como ele se submeteu. Seria um tribunal de exceção que violaria cláusulas pétreas da Constituição e que só foi instituído no mundo em regimes autoritários como o nazista. No fundo, Moro faz de tudo para esconder a prova cabal do seu fracasso, da sua parcialidade e da sua incompetência. O fato de ter contribuído, reparem bem, ao mesmo tempo para a eleição de Bolsonaro, ao tirar Lula da disputa em 2018, e de Lula estar apto a concorrer, porque, como juiz parcial, transformou um processo técnico em panfleto político. Hoje, seu currículo é um rosário de vergonhas. Foi lambe-botas de Bolsonaro, é juiz condenado por suspeição e está sendo investigado por ter virado sócio de um escritório estrangeiro que administra a massa falida da Odebrecht e da OAS, empresas que ele condenou e ajudou a quebrar. Mas ele não cansa em tentar transformar a farsa em heroísmo. Agora fantasiar de candidato sem ter o menor preparo para o cargo. Claro, adversários a gente trata como adversários, mas aqui eu estou denunciando com especial preocupação, como tentei fazer lá atrás com Bolsonaro, ante o silêncio omisso e conivente de muitos que hoje falam mal do Bolsonaro. Quando eu denunciava que o Bolsonaro era um falso moralista, poucos quiseram ouvir e me condenavam pelas minhas denúncias. Eu agora estou tentando advertir que há um inimigo da República, não um adversário político, tentando subtrair a liberdade do povo brasileiro. Minhas irmãs e meus irmãos, o lavajatismo que ainda impregna setores minoritários do nosso aparato de justiça, junto com a podridão bolsonarista que tem células espalhadas hoje gravemente no aparelho policial, produziram recentemente uma ação criminosa e injusta contra mim. Eu não ficaria à vontade se eu, por humildade, não fizesse essa menção aqui, mas essa ação foi imediatamente rechaçada por amplos setores da sociedade. Estão eles redondamente enganados se pensam que irão me intimidar com esse tipo de abuso e prepotência. Eu sou um homem honrado, eu sou um homem honesto, meu atestado são os meus 40 anos de vida pública, sem nunca ter respondido a qualquer processo de corrupção. Eu não tenho medo de agentes públicos criminosos e confio que, no fim, a voz soberana da justiça se fará ouvir por toda a sociedade brasileira. Além do moderno plano de combate à criminalidade política, ao qual já me referi, estou também preparando com competentes técnicos um moderno plano de segurança pública,
antiviolência e rigoroso combate ao crime, especialmente às suas frações organizadas. Vou resumir em poucas palavras, porque já estou lhes cansando e, mais uma vez, me desculpo, mas é um documento que quero assinar de compromisso com a nação brasileira. Rigor, foco, prevenção, tecnologia e integração. Ele tem a mesma filosofia de divisão de tarefas do SUS, procurando integrar esforços federais, estaduais e municipais sob a coordenação estratégica do governo federal. Na parte tecnológica, que será uma das principais responsabilidades do governo federal, vamos implantar um eficiente sistema de megadados, através de uma superplataforma que integrará fichas criminais, banco de DNA, sistema de reconhecimento facial, monitoramento online de áreas estratégicas e aperfeiçoamento dos radares das nossas fronteiras. Vamos incrementar também um programa de fortalecimento e modernização da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança. Vejam, brasileiros, se não é de propósito, uma nação de 210 milhões de habitantes tem menos de 12 mil homens e mulheres no efetivo da Polícia Federal, encarregada de combater o crime organizado, a corrupção política. Isto não é por acaso. Não se aparelha, e eu vou assumir o compromisso claro de aumentar esse contingente, modernizar e equipar os modelos de treinamento e sofisticação tecnológica, o que houver de mais avançado no mundo, a estrutura de segurança pública do Brasil terá para botar a mão firme na cabeça do crime organizado. Esse plano, que enfrentará com rigor a criminalidade, tanto de forma preventiva como repressiva, não repetirá os gravíssimos erros do governo Lula, que optou por copiar dos americanos a política de encarceramento em massa de jovens pobres e negros, sem nenhuma institucionalidade nova para combater os chefões do crime organizado, as facções criminosas, as milícias que se entranharam nas polícias e sem ir à raiz do problema da criminalidade. Tampouco terá a demagogia criminosa e faccesca de Bolsonaro, que quer transferir parte do trabalho da polícia para o braço armado do próprio cidadão. Minhas irmãs e meus irmãos, nada mais rebelde e esperançoso do que uma verdadeira democracia. Uma democracia dinâmica, de alta intensidade e plena de instrumentos institucionais capazes de garantir os direitos individuais e coletivos. Uma democracia capaz de diminuir as desigualdades e garantir a busca quase utópica da igualdade plena. Capaz de multiplicar oportunidades para todos através da educação, formação e do bom emprego. Capaz de praticar justiça social, justiça política e justiça tributária, cobrando mais a quem deva pagar mais e distribuindo mais a quem mais precisa. Capaz de assegurar a plena administração da justiça, baseada em leis verdadeiramente justas e igualitárias. Capaz de manter um equilíbrio saudável entre as práticas do sistema representativo e novos mecanismos de decisão popular direta, administrada em circunstâncias periódicas. Prestem bem atenção nisso. Aqui está a chave da solução dos impasses que o presidencialismo de crises brasileiro produziu. Não é a corrupção, a fisiologia, se entregar aos centrões e às corrupções dos orçamentos secretos. Nós precisamos chamar o povo, periodicamente, para esse exercício que o mundo moderno inteiro já faz, que é chamar o povo para mediar os conflitos. Através do voto direto, podendo privilegiar tantas decisões no parlamento quanto em plebiscitos. Esse mecanismo tem que saber incorporar as novas tecnologias como mecanismos permanentes de consulta, e-government, e a garantia da manutenção viva da expressão da vontade popular. Democracia não pode ser chamar o povo de 4 em 4 anos para votar e voltar para casa esperando pelo que não ficou de vir e depois se decepcionar e perder a crença na própria democracia. Ninguém julga melhor do que o povo. E seu julgamento não pode ficar restrito às eleições, como determinavam e ainda determinam as democracias atrasadas, liberais e clássicas. Uma nova democracia de alta intensidade permitirá a busca constante de aperfeiçoamento institucional, não apenas com a lenta lubrificação das velhas estruturas, mas com o surgimento de novos mecanismos ainda mais eficientes, com o aperfeiçoamento constante dos contratos políticos, sociais e econômicos, para que se possa viver melhor, produzir melhor, criar mais e melhor riqueza que se reverta em benefício de todos. Uma das nossas principais tarefas será lutar pelo nosso aperfeiçoamento democrático e demonstrar ao povo brasileiro, por atos, mais do que por palavras, que democracia e sobrevivência andam juntas. As iniciativas urgentes e amplas de que precisa o Brasil para resgatar o seu povo
não serão tomadas, como estamos vendo, por um governo a serviço de interesses estreitos e minorias sectárias trancadas em gabinetes onde impera a ladroeira, a fisiologia, o suborno e a contradição com a promessa com o povo. Nem por governos autoritários de toga ou de profissionais do conchavo. Identificar a democracia com a própria sobrevivência e vitalidade fará a causa democrática brilhar de novo no imaginário do nosso povo. Aperfeiçoada e modernizada, ela continuará sendo o melhor dos regimes, inclusive porque é o único que permite ao povo corrigir os erros políticos que eventualmente cometer. É sem dúvida o que vai ocorrer neste ano glorioso de 2022, quando comemoramos o bicentenário da independência do Brasil e o centenário do nosso líder imortal. Vejam que honra este brasileiro tem, meu colega governador, meu mestre, meu amigo, e que me deu a honra de ter me apoiado na minha candidatura à presidência do Brasil em 2002. Estou falando de um dos maiores brasileiros da nossa história moderna, o nosso líder imortal, Leonel de Moura Brizola, cujo centenário comemoraremos amanhã, ainda que todas as homenagens que lhe preparamos sejam poucas e tenham que ter sido adiadas por respeito aos protocolos da Covid. Mas não nos faltará ocasião para demonstrar o apreço, por gratidão a tudo que ele representa, mas, acima de tudo, para trazer o exemplo de Brizola para a juventude brasileira voltar a crer que a política não é um pardieiro de bandidos, não é um pardieiro de pilantras e um universo dos mentirosos e demagogos. É o lugar também de heróis, cuja vida jamais será esquecida. Leonel Brizola, meu velho amigo, você está nos vendo aí de cima, junto de Dona Neuza, e eu sou muito agradecido pelo privilégio de ter sido recebido no seu partido.